Olá, meus amores. Vamos concluir nosso livro de história. Página 257. Nós vamos falar um pouco, fazer a correção e falar um pouco sobre a República Nova, certo? Que durou de 1930 a 1985. Então, durou 55 anos. Vamos lá. A primeira questão diz assim: ligue de acordo com o significado. Democracia e ditadura. Democracia, sistema político em que os cidadãos elegem o seu dirigente por meio das eleições. Então, atualmente nós vivemos em uma democracia. Ditadura, governo autoritário exercido por uma pessoa ou um grupo de pessoas em que os direitos individuais são restringidos, né? Então, não existe essa questão de saber a opinião do povo escolher o seu governante, né? Na ditadura é imposto, é usado o autoritarismo. Segunda, complete o quadro com os dois importantes momentos que suspenderam a democracia no Brasil. O Brasil tinha, né, essa parte de democracia e em alguns momentos da nossa história ele foi vetado. Primeiro momento foi em 1937, que foi a ditadura estabelecida por Getúlio Vargas, que foi chamado de Governo Novo. E depois, em 1964, que foi quando os militares brasileiros derrubaram o presidente Jango e formaram o poder. Começava aí a ditadura militar. Terceira, preencha os quadrinhos com as letras que estão faltando e descubra o nome do movimento ocorrido em São Paulo em 1932. Revolução Constitucionalista. Página 258. Enumere os parágrafos a seguir de acordo com a sequência dos fatos, pois eles estão desordenados. O primeiro fato ocorrido foi: os militares tomaram o poder derrubando Jango. Começava aí a ditadura militar. Segundo fato, os militares estavam divididos em dois grupos, moderados e linhas duras, os quais, quando tomaram o poder, disputaram entre si o comando do país, ganharam os linhas duras, por isso a ditadura demorou tanto tempo no Brasil. Linhas duras é porque eles eram bem autoritários. Terceiro, uma das primeiras medidas foi encomendar uma nova Constituição. Quarto, os militares passaram a governar o país por meio de atos institucionais. O pior deles foi a AI-5, conhecido como AI-5, que dizia o quê? Foi possível fechar o Congresso Nacional. Então não existia ninguém além de que eles para definir o futuro do país. Eles definiam tudo, independente das leis. 5. Ernesto Geisel, militar moderado, iniciou o processo de abertura política, lenta, gradual e segura. E sexta, a campanha das diretas já foi divulgada por todo o país, mas as eleições do presidente ainda foi feita de forma indireta. Quinta questão, Getúlio Vargas foi apelidado de mãe dos ricos e pai dos pobres. Pesquise o porquê desse apelido e escreva com suas palavras o que descobriu. A tia pesquisou aqui para mostrar para vocês. Pai dos pobres, por quê? Porque ele melhorou as condições de trabalho e, consequentemente, foi uma mãe dos ricos, por ajudar a controlar as revoltas dos trabalhadores, garantindo ali a ordem política, estabilidade social e mantendo os trabalhadores satisfeitos. Então, ele foi pai dos pobres porque ele ajudou os trabalhadores com algumas leis que favoreciam as condições de trabalho. Se o trabalhador está satisfeito, não vai se revoltar contra o seu patrão, né? Contra o dono das empresas. Então, com isso, ele se tornou a mãe dos ricos, né? Porque os empresários não tinham problema com os seus assalariados, com os seus trabalhadores. Vamos voltar lá para a página 258. Sexta, você concorda que a imagem abaixo representa o período da ditadura militar no Brasil? Justifique sua resposta. Sim, né, gente? Porque nós vimos, né, vocês viram na leitura desse capítulo que os militares dominavam, né,
com autoritarismo o povo, né? O povo não poderia se pronunciar, o povo não poderia opinar, tinha que se submeter à ordem dos militares. Vamos agora para a página 259, que fala sobre a nova república. O que foi essa nova república, tia? Ela aconteceu de 1985 até os dias atuais. A nova república se inicia com a eleição por meio da votação indireta de Tancredo Neves à presidência. Depois de 21 anos de governo militar, foi eleito o primeiro presidente civil. Civil porque ele não era militar, ele não tinha nenhuma patente militar, ele era uma pessoa normal, certo? Já avançado na idade, ele tinha 75 anos e com uma grave doença intestinal, Tancredo Neves não interrompeu as cansativas atividades pós-eleições. Certo de que seu internamento antes da posse geraria uma crise política, Tancredo Neves resistia. Mas no dia 21 de abril de 1985, o homem em cujas mãos a sociedade depositava o sonho esperançoso de salvador da pátria, do Brasil, faleceu. O povo comovido chorou, porque o povo tinha a esperança de que com Tancredo Neves as coisas iam melhorar, né? Visto que ele não era um militar, que ele era bem quisto, então eles achavam que com o governo dele as coisas vão melhorar para a população. Só que ele não pôde assumir porque ele morreu. No mesmo ano da morte de Tancredo Neves, seu vice, José Sarney, assumiu a presidência da República com plenos poderes. Assumiu a chefia do governo em um momento histórico em que havia um consenso geral de que o regime democrático seria ideal para o atendimento do sonho social. Toda a população esperava por mudanças políticas significativas que viessem atender às expectativas da população pobre do Brasil. Então nós sabemos o quê? Que existe o presidente e abaixo dele existe o vice. Se o presidente não puder assumir, acontecer algo, adoecer, precisar se afastar, quem assume é o vice, não se tem outra eleição. Então, nesse momento que o Tancredo morreu, José Sarney assumiu o governo. No segundo ano do governo de José Sarney, o Plano Cruzado foi implantado e modificando a moeda de cruzeiro para cruzado. Com isso, decreta o tabelamento de preços, os reajustes salariais passam a ser anuais e cria-se o seguro-desemprego. Então foi aí, no governo do José Sarney, que existiu essa questão de que todos os anos o salário deve ser aumentado e o seguro-desemprego. O que é isso, tia? Quando um trabalhador é colocado para fora, quando ele perde o seu emprego, ele tem, por alguns meses, dependendo dos anos dele de trabalho, ele tem um salário, certo? Por exemplo, a tia Camila saísse da empresa agora, ela ia dar a entrada dela no seguro-desemprego e ela ia passar 3 meses recebendo um salário para se manter enquanto ela arranja outro emprego. O Plano Cruzado foi um programa de estabilização econômica que concretizava os 2 princípios fundamentais, que era o controle de preço e a desindexação da economia. O que é isso, tia? Eliminação de reajustes de preços, de salário por um índice gerado pela inflação. Toda vez que a inflação aumentava, o preço das coisas aumentava. Então ele conseguiu estabelecer esse equilíbrio. Nesse momento surgiram novas centrais sindicais, representadas as classes como Central Única de Trabalhadores, que é a CUT, a Central Geral dos Trabalhadores. Mesmo com as divergências, as 2 centrais sindicais defendiam e mobilizavam a classe dos trabalhadores. Então, esses sindicatos, eles servem para quê? Para lutar por melhoria para aquela classe social. Por exemplo, existe o sindicato dos professores, existe o sindicato dos motoristas, existe o sindicato dos vendedores. Então, todas as profissões têm um sindicato para lutar por melhoria por sua classe.
Em 2000, na página 261, fala aí sobre o Plano Verão. Em janeiro de 1989, o governo Sarney anunciou um novo programa econômico, Plano Verão. O novo plano econômico era praticamente uma reedição do Plano Cruzado. Nesse plano ficava estabelecido um novo congelamento dos preços e das tarifas. Só que o Plano Verão fracassou, pois não conseguiu alcançar resultados concretos. A inflação continuou em sua trajetória de crescimento, de tal forma que em fevereiro de 1990 alcançou a taxa diária de aproximadamente 2%. O cruzado sofre a perda de 3 ordens e passa a se chamar Cruzado Novo. Nas eleições disputadas em 1989, entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello, Collor foi o vencedor. Só que Collor também não teve muito tempo no governo. Por quê? Porque ele sofreu um impeachment. O que é um impeachment? É quando a população retira esse presidente por ele não estar cumprindo com as leis, certo? O presidente, ele também, como a população, tem que cumprir com as leis. E o Collor sofreu impeachment por acusação de corrupção, ok? Que é o que vocês mais escutam durante a política, né, gente? Que existe muita corrupção, roubam dinheiro. Então, o Collor iniciou o programa de privatização de empresas estatais, mesmo com a oposição sendo contrária. No ano seguinte, ainda com a inflação mensal por volta de 20%, Collor determina medidas econômicas que aumentam as tarifas públicas e as dos combustíveis e congela preços e salários. O que é essa privatização? Nós temos um local público que é do Estado, de responsabilidade do Estado, e o Estado não está conseguindo manter, então ele vende para empresas privadas e o Estado perde aquela concessão, né? Perde aquele, como é que eu posso dizer? Por exemplo, atualmente Enel, né? Que era a Coelce. Antigamente, a empresa que distribuía energia era do Estado, né? O Estado era responsável por distribuir a energia, por receber o dinheiro, né? E esse dinheiro ia para o Estado, para o cofre público. Só que, com o passar dos anos, o Estado não estava mais querendo ter esse trabalho, não estava dando lucro, né? Estava tendo mais prejuízo. Então, ele vendeu para uma empresa privada, que hoje a empresa é que faz esse trabalho de receber, de cobrar, de administrar essa empresa. Com a saída do Collor, quem foi que assumiu? Itamar Franco, que era o seu vice. E durante seu mandato, que o governo federal aprova a indenização a familiares de 144 presos políticos no período da ditadura. Também é feito um plebiscito em que a população escolhe entre presidencialismo e parlamentarismo, vencendo o presidencialismo. Então, continua o plano de presidencialismo. Assumindo a presidência, Itamar Franco lançou o Plano Real, sobre a coordenação do ministro da Educação, que seria o nosso futuro presidente, Fernando Henrique Cardoso. Então, Fernando Henrique Cardoso foi eleito à presidência em 1994 e em 1998 ele foi reeleito, certo? Depois do Fernando Henrique veio o Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o presidente que não tinha muito estudo, né? Então ele veio das classes mais populares e foi muito bem quisto pelo povo, né? O que é que o Lula fez? Fez muita coisa, fez o programa Bolsa Família, né? Foi uma das suas criações, então ele fez, por ele vir do povo, ele criou muitos programas que vieram a ajudar os menos favorecidos. Depois que o Lula saiu, quem assume? Dilma Rousseff.
Foi uma candidata em que teve o apoio, né, do Lula para ser a sua sucessora e é a primeira mulher a governar o Brasil. Até então não tinha existido nenhuma mulher para governar o Brasil. Dilma concluiu o primeiro mandato com problemas na área econômica, mas conseguiu ser reeleita para mais 4 anos de mandato. Então, ela foi eleita em 2010 e em 2014 foi reeleita. Em 2015, Dilma assume o segundo mandato com o país agitado pelo agravamento da realidade econômica. Os preços estavam em descontrole, né, gente, na época que ela foi reeleita, e muito desemprego, enfrentando denúncias de corrupção de empresas estatais, como a Petrobras, por exemplo, sendo investigada pela Polícia Federal para a punição de todos os envolvidos. Dilma ainda enfrentou um processo também de impeachment. E com a saída da Dilma, quem assume é o Miguel Elias Temer, certo? Então, o Temer, com a saída da Dilma, que ele era o vice dela, ele assume o Brasil. Página 265. Primeira questão, complete as afirmativas. O substituto para a presidência do candidato eleito Tancredo Neves foi José Sarney. B. O regime ideal para mudanças políticas significativas que viessem a atender a população pobre seria o quê? A democracia. 2. Escreva o que determinava o plano cruzado. Determinava o congelamento de preços, modificava a moeda de cruzeiro para cruzado e promovia reajustes salariais anuais com a criação do seguro-desemprego. Terceira, preencha a tabela corretamente com as seguintes centrais sindicais. CUT, o que é que queria dizer CUT? Central Única dos Trabalhadores, e CGU, Central Geral dos Trabalhadores. Qual era o objetivo em comum delas duas? Defendiam e mobilizavam as classes trabalhadoras por melhores salários, etc. Certo? Melhorias na área, né, dos trabalhadores. Quarta questão. Ordene as frases de acordo com os fatos. Primeiro fato, o Plano Cruzado foi criado para estabilizar a economia do Brasil, do país. 2. Foi promulgada a Constituição de 1988, determinando a data para as novas eleições com voto direto para os cargos políticos. 3. Sarney anunciou o Plano Verão, no qual a moeda sofreu a perda de 3 ordens. 4. Nas eleições disputadas entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor foi o vencedor. E 5. Para conter a inflação, a ministra da Economia de Collor, Zélia Cardoso de Mello, implanta o Plano Collor. A quinta questão não precisava ser feita, porque ele pede aí, o governo Collor trouxe diversos problemas econômicos para o país. Durante esse período surgiu um movimento pedindo impeachment. Pesquise o movimento e os motivos que levaram a acontecer, e depois compare com os acontecimentos de protestos mais recentes da história. Então, essa quinta questão vocês não precisam fazer, ok? 267. Fala sobre as novas eleições presidenciais e a mudança de governo. Aí já vai falar o quê? Sobre a saída, né, da Dilma Rousseff, e depois quem assumiu foi o Michel Temer, e depois de tudo isso nós temos a eleição com o nosso atual presidente, que foi o Jair Messias Bolsonaro. Na página 268 vai falar sobre as correntes políticas do cenário nacional, que existe a esquerda, né, que são os partidos que são contra o governo, e existe a direita, que são os partidos a favor do governo. Quando falamos em subjetivismo, queremos dizer que o Estado e as decisões econômicas levam em consideração que a sociedade, sendo composta por indivíduos, é quase impossível de ser prevista de forma física, exigindo sempre um olhar atento às mudanças que ocorrem nela, né? Todos os dias nós estamos em transformações. Governar para um povo é muito complexo, porque cada pessoa pensa de uma forma, né? Os empresários têm uma visão, a classe mais pobre tem outra visão, e nós vemos o quê? Que sempre os menos favorecidos sofrem mais, ok?
Vamos para a página 270, que vai falar sobre as eleições e a rede social. O Brasil é um dos países mais conectados na internet, segundo dados da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. Em nosso país, possui 120 milhões de pessoas conectadas, segundo o IBGE. Com uma parceria tão grande sendo usuária das chamadas mídias sociais, as redes de relacionamentos desempenharam forte papel nas eleições nacionais de 2018, com os candidatos utilizando os espaços digitais para impulsionar o alcance de suas campanhas. Foi o que aconteceu atualmente em 2020, né? A principal forma de mostrar o seu trabalho, suas propostas, foram as redes sociais, né? As redes digitais. Vamos para a página 271. Na página 271, fala assim: descreva algumas das características dos posicionamentos políticos da direita e da esquerda brasileira. Direita. A direita brasileira defende a menor presença do Estado nas decisões econômicas do país, favorecendo a abertura da economia e preceitos liberais, assim como o subjetivismo na economia. A esquerda brasileira defende a maior presença do Estado nas decisões econômicas do país, favorecendo políticas de investimentos sociais e de bem-estar. 2. Você concorda que as redes sociais representarão uma mudança no jeito de se fazer campanha eleitoral no futuro do nosso país? Justifique sua resposta. Sim, né, gente? Nós vimos que, em virtude da pandemia, esse ano, toda essa campanha foi praticamente digital, né? Então, ela tem bastante influência. Página 272. Compare as definições de direita e esquerda no cenário brasileiro atual e estabeleça as diferenças com os seus significados de origem. Por exemplo, em relação ao contexto atual, na Revolução Francesa, o cenário político atual do Brasil, com seu pluralidarismo, que torna distante os significados da direita e esquerda no Brasil de suas acepções originais. É importante que vocês saibam o quê? Que a direita, ela vai o quê? Apoiar as decisões do governo. E a esquerda, ela vai estar sempre o quê? Querendo melhorias, né? Ela fica batendo de frente com o governo, mas buscando melhorias para a população, certo? Eles não comungam do mesmo objetivo. A direita e a esquerda comungam de objetivos diferentes. 4. Que fatores influenciaram positivamente a candidatura do presidente eleito em 2018? É uma resposta pessoal, mas que a tia vai sugerir aí para vocês. Tem uma sugestão, que foi a situação econômica do país, com maior índice de desemprego já visto desde a volta do regime democrático no Brasil. Então, quando o atual presidente foi eleito, o Brasil estava passando por uma situação muito difícil. Muitas pessoas desempregadas, preços muito altos, que foi o principal motivo da Dilma ter sofrido o impeachment, não é isso? A 5ª questão não precisa ser feita. Por quê? Porque ele pede que vocês conversem, registrem opiniões sobre os planos de governo e os candidatos à presidência do Brasil, certo? Então, essa questão vocês não precisam fazer. Encerramos aqui o nosso livro de história, certo? Esse último conteúdo não vai cair, certo? Das novas eleições. O conteúdo que vai cair na prova vai ser o conteúdo que fala da nova república, desses presidentes. Então, vocês estudem essa parte, dêem uma olhada na revisão que a tia fez e fiquem todos com Deus, tá bom? Mais um ano, graças a Deus, concluído. Que Deus abençoe todos vocês. Espero vocês no 6º ano.